Olá, sétimo ano! Tudo bem, meus queridos? Estou de volta, a professora Michele Carvalho, com uma aulinha cheia de exercícios para vocês, tá? Sobre concordância verbal, ok? Então vamos lá? Pega seu material para a gente poder começar. E eu trouxe aqui um texto para a gente poder fazer a leitura dele e trabalhar a questão da concordância, tá? Então vamos lá. Pegou seu material? Se organizou já? Tá sentado aí direitinho? Pegou o seu caderno? É importante para você fazer as anotações. Você não precisa se preocupar em copiar o texto, lógico, né, gente? Ah, professora, tem que escrever isso tudo? Não, tá? Mas você faça, acompanhe aqui a leitura comigo. A gente vai conversando. E aí, quando chegar na hora do exercício, você faz, ok? Bom, vamos lá então. O título é: quais são as principais rotas do tráfico de animais no Brasil? Olha aí, vamos ver que assunto é esse? As principais rotas do tráfico de animais no Brasil? Vamos lá. A maioria dos animais silvestres é capturada nas regiões norte. E aí vai prestando atenção nos verbos, né? No caso aqui, ó, já viu o verbo aqui, ó, o verbo ser, que é o verbo de ligação, como está sendo feita aqui a concordância verbal dele, tá? Já vai prestando atenção nos verbos. Então, de novo, a maioria dos animais silvestres é capturada nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Mas a principal rota de transporte desses animais está no sentido da região nordeste para a sudeste. Há várias redes organizadas para enganar a fiscalização existente nas principais rodovias do país. Essas redes agem de forma que os animais sejam transportados por até 3.000 quilômetros de distância, sem que os traficantes sejam descobertos. A maioria, parte do público consumidor, está no Rio de Janeiro e em São Paulo, ou seja, a maioria não, né? Até li errado aqui, é a maior parte, tá? A maior parte do público consumidor está no Rio de Janeiro e em São Paulo. Repara também, gente, ó, essas expressões, né? A maioria dos, a maior parte do. Lembra que a gente está trabalhando concordância verbal? E tem algumas regras e alguns casos especiais com relação ao verbo ser, com relação a algumas expressões partitivas, né? Então fique atento, tá? Fique atenta aí para esses termos, né? Que a gente vai estar utilizando aí para correção. Ó, e eu trouxe aqui as imagens, né, dos bichinhos, tadinhos. Olha, animais que passam aí por essa situação, né, sofrem com o tráfico, tá? Ok? E aí você fica ciente, né? Não é legal isso, não é correto, mas infelizmente, né, acontece, como a gente viu aí no texto, tá? Olha só como eles sofrem, todos eles aí presos, né? Enfim. E acaba levando alguns animais até em extinção, né, gente? Vamos lá, vamos ao nosso trabalho. Primeira questão. Aí agora sim, né? Agora você pode pausar o vídeo. Copia aí, ó, número 1, no trecho, põe essa frase aí. A maioria dos animais silvestres é capturada nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Essa frase aqui nos interessa. Por quê? Porque eu quero saber se o emprego do verbo no singular, ó, olha ele aqui, o é. Esse verbo no singular é proibido? Será que está errado? Não deveria estar assim? Será que é facultativo? É opcional? Eu posso escolher se eu quero deixar ele no singular ou no plural? Ou ele é obrigatório? Não, tá certo, tem que ser somente assim, é obrigatório, tem que estar desse jeito. Então vamos lá, aí você lembra da regra da concordância verbal, não é isso?
O que ela diz com relação a esse trecho aqui, ó? A maioria dos, tá? Lembra aí, recorre ao seu livro, as regras, as anotações do caderno, ok? Já vou dar a resposta. Vai fazendo aí. Na questão 2, ó, essa frase nos interessa aqui, ó. Mas a principal rota de transporte desses animais está no sentido da região Nordeste para Sudeste, tá? Tá entre aspas, porque foi retirado do texto, ok? Então, o verbo estar, ele concorda com o sujeito que tem como núcleo. Qual é o núcleo do sujeito da oração? Será que é o substantivo rota? Será que é o substantivo transporte? Será que é o substantivo animais? Pensa aí com calma. Faz aí direitinho. Questão 1 e questão 2. Então, vamos lá. Na questão 1, a maioria dos animais silvestres, esse termo aí, ó, a maioria, tá? Ele pede que a concordância verbal aconteça de forma facultativa, ou seja, né, no singular ou no plural, tá? Então, a maioria é capturada nas regiões. Quando você permanece no singular, você está querendo dizer, ou dar ênfase, né, de que esse concorda com a palavra maioria. Ó, a maioria é capturada, tá? Ou poderia ser a maioria dos animais silvestres são, e aí, capturados nas regiões tal e tal e tal, ok? Agora 2. Qual é, então, o núcleo do sujeito? A principal rota de transporte desses animais está no sentido da região. Pensa aí comigo, gente. O que é que está no sentido da região? Sem precisar falar esse monte de coisa que vem antes. O que é que está no sentido da região? Qual é a palavra principal? Qual é o núcleo do sujeito aqui? O que está no sentido da região? Rota, né? Rota. Então, nós temos aqui, ó, tá vendo? O verbo estar, ele concorda com o sujeito, ok? Que tem, então, como núcleo o substantivo rota, tá? Então, é isso. Às vezes tem muitas palavras e aí você acaba confundindo. Procura fazer a pergunta a partir do verbo e tentar identificar a palavra principal, tá? Relacionada a esse verbo, ok? E aí você identifica o núcleo do sujeito, tá bom, gente? É isso. Então vamos lá, continuando, tá? Ah, tem uma foto aqui, né? Olha o papagaio aí, os bichinhos, né? Todos maltratados por conta desse infeliz tráfico, né? Não dá, né, gente? Não pode. Questão 3, vamos lá. Há verdadeiras redes organizadas para enganar a fiscalização. Reescreva essa frase substituindo o verbo haver pelo verbo existir. Então, gente, ao reescrever a frase, quando você substitui pelo verbo existir, repara que o a está no singular, né? Ele é impessoal, ele não vai para o plural. Mas quando você substitui pelo existir, aí o existir precisa ser conjugado, né? Então, a frase vai ficar: existem verdadeiras, tá? Então, você coloca ele no plural, você substitui, tá vendo? Se você escrever a frase com o verbo haver, ele é impessoal, ele fica no singular. Mas se substituir pelo verbo existir, ele vai para o plural, tá bom assim? Ok? Então, escreve aí. Muito bem. Podemos ir para a questão 4? Então, vamos lá. No período, ó,
Por que período, gente? A gente está tratando de uma oração que começa aqui com a letra maiúscula, termina no ponto final, tá vendo? Então, eu tenho um período aqui. Dentro desse período, eu encontro algumas orações ou uma oração, vai depender da quantidade de verbos, né? Então, vamos lá. A maior parte, olha aí a expressão, a maior parte de, né? Estamos aí tratando de concordância verbal. Então, liga aí, lembra das regras. A maior parte do público consumidor. Aí você vai completar, né? Está, estão, está ou estão no Rio de Janeiro e em São Paulo. Esse espaço aí deve ser preenchido com que forma verbal? A maior parte está, né? Então, você pode colocar aí o verbo no singular. Está, ok? Então, você tem aí nesse período um verbo. A maior parte do público consumidor está no Rio de Janeiro e em São Paulo. Sendo assim, você tem um período simples, tá? Muito bem. Vamos então seguindo. Nossa próxima questão. Antes de passarmos a tela, temos aqui, ó, diga não, né, ao tráfico de animais, tá? Sempre bom a gente lembrar e ter essa consciência, né, de que é um erro, né, gente? Tá bom? Muito bem. Olha aí, ao tráfico de animais, diga não. Adquira pássaros somente de criadores autorizados pelo IBAMA, tá? Então, se você gosta aí de ter passarinhos, ó, procura saber direitinho se ele tá autorizado pelo IBAMA, né? Tá, gente? Vamos cuidar dos nossos animaizinhos, da nossa natureza, ok? Então, vamos lá. Outro exercício, vou dar um tempinho para você também copiar. Aqui nós temos 3 frases, 3 orações, né? Você vai completá-las com realizando a concordância verbal. Nós temos aí o verbo ser, tá? E aí você vai dizer ali, vai completar qual é a forma correta, adequada para as orações que estão aí, tá? Primeira, hoje, 24 de janeiro, um exemplo, né? 30 quilômetros, deixa um espaço, muito. Já deixa um espaço, 1h20, tá? Então, você completa aí qual é o verbo, se é o são, se é o é, se é o era. Se precisar, você pausa o vídeo. Depois você volta, tá? Mas eu acho que dá, né? Vamos lá? Vamos ver se você vai acertar. Hoje são ou é 24 de janeiro? Se é 24, né, gente? Hoje são 24 de janeiro. 30 quilômetros é muito, né? E já era 1h20. Então, temos aí a letra D. E aí, acertou? Uhul! Muito bem! Legal! Isso aí. Vamos torcer, vibrar, ficar alegre, né? Com o nosso aprendizado, com os nossos acertos. Tá bom? Muito bem. Podemos passar, então? Vamos lá. Aqui nós temos mais 4 frases. Escreva, tá? Coloca aí no seu caderno. E a próxima questão, eu não coloquei número, tá vendo, gente? Mas você pode colocar, tá? Você pode vir seguindo lá desde o início. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então, olha só. A concordância verbal justifica-se pelo sujeito composto. Ah, então, presta atenção aqui. O que ele tá querendo dizer? Uma dessas frases aqui, ó, o verbo está concordando com o sujeito composto. E aí você precisa identificar, tá? Qual é essa frase? Em que o verbo está concordando com o sujeito composto.
composto, ok? Vamos lá? Vamos ler a primeira. O debate sobre o tempo da pena ou da idade do infrator é secundário. E aí observe o verbo, observe o sujeito, se é simples ou composto, tá? B. Nossas crianças e adolescentes demandam por mais Estado constitucional e menos Estado penal. Então, olha aí, observe o verbo e o tipo de sujeito, ok? Letra C. As meninas foram generosas, te ajudando a guardar todo o material. É guardar, né, gente? Saiu um A mais aqui, ó, tá? As meninas foram generosas, te ajudando a guardar todo o material. E na letra D, esse debate sustenta, lamentavelmente, o discurso oportunista e eleitoreiro de políticos. Vamos identificar os sujeitos? Olha só, qual é o sujeito da letra A? O debate sobre o tempo da pena ou da idade do infrator é secundário. Então, você tem aqui, gente, lembra do ou, a regrinha do ou? Então, pode ser uma coisa ou outra, né? Então, o verbo está concordando, tá vendo? Ó? Porque aqui a gente tem um ou que pode trazer a ideia de exclusão, né? Então, tá certo, tá no singular, mas ele quer que o sujeito composto. Vamos ver a B? Nossas crianças e adolescentes. Gente, quando é que a gente sabe que o sujeito é composto? Lembra aí? Quando a gente tem núcleos diferentes, né? Nesse caso aqui da letra B, ó, quais são os núcleos do sujeito? Crianças, adolescentes. E o verbo está concordando? Sim, tá no plural, né? Ó, demandam. Então, olha aí. Letra B, ok? Na letra C, sujeito é simples, ó, as meninas, tá? Só tem um núcleo, meninas, ok? E na letra D, esse debate sustenta, lamentavelmente, o discurso oportunista e eleitoreiro de políticos. Sustentar aqui é o verbo, né? Esse debate sustenta, sujeito simples, tá, gente? Então, a correta aí é a letra B de bola, ok? 2 núcleos, tá, gente? Crianças, adolescentes. Muito bem. Tirinha. Gosto muito das tirinhas. Olha só. Vamos ler aqui a tirinha do Garfield. A maioria dos gatos não sorvete. Tudo bem. Sobra mais pra mim. Ele é folgado, né, gente? Esse Garfield não é mole, não. Olha só. O verbo ali é o tomar. E aí, como é que você colocaria, conjugaria, utilizaria o verbo nessa frase? Lembra que tem aquela expressão ali em cima, ó, a maioria dos, né? Expressão que indica parte, não é isso? A maioria de alguma coisa? Então tá. E aí, toma ou tomam sorvete? Bom, aqui, olha só, eu marquei o toma. Por quê, gente? A gente sabe que é facultativo, né? Pode ser no singular ou no plural, tá? Então, de acordo com esse primeiro quadrinho aqui, não ocorre uma impropriedade. O que é isso? O que ele está dizendo? Que não é impróprio, que não está errado, ok? Então, toma é possível, tá? Segundo a norma padrão, segundo aí as regras que nós estamos trabalhando e vendo sobre a concordância verbal, a forma verbal toma, ela ficou no singular para se fazer a concordância verbal com o substantivo maioria. É como se falasse assim, ó, a maioria toma sorvete, entendeu? Tá? E aí concorda com a maioria. Ou a maioria dos gatos toma sorvete, tá? Então tá tudo certinho, ok? Muito bem. Pode escrever a frase se você quiser do primeiro quadrinho, tá? E aí sublinha, circula, identifica aí o verbo, né? E põe a regra. Põe o que tá dizendo aqui, ó.
o verbo fica no singular para se fazer a concordância verbal com o substantivo maioria, que é o núcleo do sujeito da frase, tá bom? Ah, por que, professora, eu tenho que escrever isso tudo? Porque, gente, quando você estiver estudando para a prova, ou consultando, ou revendo a matéria, fica mais fácil, já tá tudo anotadinho ali no caderno, organizado, entendeu? Na hora de consultar, você já vai direto ali, ó, você vai relembrar. Então facilita o seu estudo, tá bom? Vamos lá. Pode pausar o vídeo, copia no seu tempo, depois você volta. Ok? Aqui, gente, uma outra frase para você também completar aí com o verbo ser. Os esgotos deixam espaço, grandes causadores de poluição, pois, ao não receberem o tratamento adequado, liberam à natureza diversos poluentes. E o verbo ser aqui vai concordar com o sujeito que está no plural, né, gente? Então, como é que vai ficar? São, né? São grandes causadores, ok? Certinho. Eu coloquei agora um trechinho desse texto, tá? Pra gente, a partir dele, fazer as outras questões. E diz assim, ó, o título é O Menino da Terra. Qual será o futuro do nosso planeta se as pessoas não respeitarem o mundo em que vivem? Precisaremos buscar outro mundo para viver? Essas são questões com as quais crianças e adultos se deparam todos os dias. O Menino da Terra é um livro que fala de um possível recomeço para a humanidade. Com criatividade e sensibilidade, reconta uma bela história que pode vir a acontecer se o meio ambiente for respeitado e tratado com carinho, né? Muito bem. O autor do livro é o Ziraldo, tá? Então vamos lá. Há uma das formas do verbo ser no trecho. Então nós temos aqui 3 frases e você tem que identificar a que tem o verbo ser, né? Em sua forma aí flexionada. Qual será o futuro do nosso planeta se as pessoas não respeitarem o mundo? Na segunda, precisaremos buscar outro mundo para viver? E na terceira, com criatividade e sensibilidade, reconta uma bela história. Então, gente, onde é que nós temos aqui o verbo ser? Diz aí, diz aí. Qual será aqui? Futuro, né? Verbo ser, tá? Então, no caso aqui, a primeira opção, né? Ou letra A, se você estiver marcando aí, colocando na sequência, tá? E na questão 2, no trecho apontado anteriormente, o verbo ser, ó, está em que tempo? Ah, eu até falei, né? Quem tá esperto aí já pegou. Qual é o tempo do será? Pretérito, presente ou futuro? Futuro, né, pessoal? Qual será? Ou seja, ainda vai acontecer, ou será que vai, né? Futuro, tá bom? Muito bem. Próxima questão, pessoal. Vamos lá. Grife. Grifar é marcar, sublinhar, né? Pode ser. Então, olha só. Grife o verbo ser, que compõe este fragmento do texto. Então, o que você faz? Escreve aí no seu caderno, ó. Essas são questões com as quais crianças e adultos se deparam todos os dias. Ponto final, tá? Então, escreve aí. E aí você pode grifar, marcar, sublinhar, circular, enfim. O importante é você identificar o verbo ser, tá? Então, vamos lá? Qual é o verbo ser? Onde ele está? São, né, gente? Aqui, ó. Ok? Muito bem. E na questão 4? No fragmento acima,
neste aqui, né? O sujeito do verbo ser, ele retoma uma informação, ele anuncia uma informação ou ele complementa uma informação? E aí, gente? Quando ele diz, ó, essas, nós sabemos que na classe gramatical é um pronome o quê? Demonstrativo, né? Muito bem. A gente também sabe que a função do pronome é o quê, gente? Ele pode substituir, ele pode retomar, né? Então, já falei, olha aí. Ele retoma uma informação. Ou seja, essas são questões, né? Ele faz a gente falar novamente sobre questões com as quais crianças e adultos se deparam todos os dias, tá? Então, muito bem, se você conseguiu aí identificar e marcar direitinho, sinal de que você está compreendendo tudo, ok? Vamos lá, então, continuando. Em Um Menino da Terra é um livro que fala de um possível, o verbo ser, ele está na primeira pessoa do singular, na segunda ou na terceira, gente? O verbo aqui, ó, é eu sou, tu és, ele é. Primeira, segunda, terceira, tá? Terceira pessoa do singular. É só você conjugar. Eu sou, primeira. Tu és, segunda. Ele é. Ou seja, o menino da terra é. Ele é. Se referindo aí, né? O livro que fala e aí vai contando aí, vai falando sobre o assunto, tá? Muito bem. Na próxima questão, nessa passagem, ó. Se o meio ambiente for, ó, for está sublinhado. Se o meio ambiente for respeitado e tratado com carinho, o verbo ser, ele foi empregado aqui para exprimir o que, gente? Se o meio ambiente for respeitado e tratado, ou seja, é uma certeza, é uma condição ou é uma recomendação? Só se ele for tratado com respeito. Então, é uma condição, tá? É uma condição, beleza? Muito bem. Passe agora as frases para o presente com o verbo ser, realizando a concordância verbal. Então, aqui é a mesma coisa. Escreve essas frases e aí ao lado você já transforma, né? Aqui você tem o verbo ser, indicando aí o passado. Você vai colocar no tempo presente. Como é que vai ficar isso, gente? E, ó, realizando a concordância verbal, hein? Então, vamos lá. No passado, nós fomos estudantes e no presente, nós somos estudantes, tá? Segunda frase, vocês não foram muito simpáticos. Coloca essa frase no tempo presente. Vocês não são muito simpáticos, ok? Eles foram pacientes. Põe agora no presente. Eles são pacientes. Viu que legal? E a última, minha mãe foi religiosa. No presente vai ficar como? Minha mãe é religiosa. E assim você concorda, tá vendo, ó? Realiza a concordância verbal utilizando o verbo ser, tá? Muito bem. Aqui no final, gente, eu trouxe alguns casos só para você relembrar, né? Os casos particulares de concordância verbal. Concordância com pronome relativo o quê? Você tem que lembrar do antecedente dele, né? Então, ó, sou eu que quero, ou seja, eu quero, tá? Somos nós que queremos, ou seja, nós queremos. São eles que querem, ou seja, eles querem. Então, você olha sempre para o pronome ou para a palavra que, né, está antes do que, tá bom? Outra regrinha de concordância verbal. Concordância com o pronome relativo quem, mesma coisa. Observa quem está antes, ó. Eu quem quero, eu quero. Eu quem quer, ok? Muito bem. Ele fica aqui, ó, ou você, o verbo estabelece a concordância com o antecedente, ou fica na terceira pessoa do singular, tá? Desculpa, gente, deu uma
engasgada aqui. Beber uma água. Aqui, tá terminando. Vamos lá. Concordância com a maioria, a maior parte e a metade. Fizemos alguns exercícios, né? Então, o verbo estabelece concordância com a terceira pessoa do singular, tá? O uso da terceira pessoa do plural também é aceitável, né? A maioria das pessoas quer ou a maioria das pessoas querem, ok? E a concordância com um dos que. Também falamos disso numa aula anterior, né? Numa das aulas aí anteriores. O verbo estabelece sempre concordância com a terceira pessoa do plural. Um dos que ouviram, um dos que estudarão, um dos que sabem, tá bom? E é isso, pessoal. Vou terminando aqui essa aula, tá? Deixando com vocês aí as regras e os exercícios. E a gente se vê numa próxima videoaula, tá? Tchau, tchau. Beijinho.